Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e hoje estamos aqui para um review e também comparativo do 3800X. E hoje no ringue vai ter 2700X, 9900K e 9700K. Então hoje só vai ter briga boa. Então claro, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no nosso canal e bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque no vídeo do 3600 contra o 9600K, eu não trouxe os testes com ambos em overclock. E o 9600K tem um valor a mais justamente por ele ser desbloqueado. Então não é 100% justo eu trazer esses testes sem um overclock, mesmo que eu não tenha feito nenhum tipo de comparação de preço no vídeo. Mas pode ficar tranquilo que logo eu refaço esses testes e a gente lança para vocês aqui no canal com tudo overclockado, beleza? Bem, dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje. Temos aqui 4 processadores high-end domésticos. Do lado vermelho da força temos o 3800X com 8 núcleos, 16 threads, um clock base de 3.9 GHz e um boost de até 4.5 GHz. Ele ainda tem 32 MB de cache L3, isso é muita coisa, cara. No dia que eu tô gravando esse vídeo, nós não temos esse cara disponível para vender aqui na loja, mas a última vez que ele foi vendido foi a R$ 2.200. O outro processador AMD que nós temos aqui é o Ryzen 7 2700X, que tem 8 núcleos, 16 threads, opera de 3.7 GHz a 4.3 GHz e conta com 16 MB de cache. E hoje esse cara tá saindo por R$ 1.650 na Terabyte. Do lado azul da força temos o i7 9700K, que conta com 8 núcleos, 8 threads, opera de 3.6 GHz a 4.9 GHz e tem 12 MB de cache. Atualmente ele está saindo por R$ 2.080. E por fim, o seu irmão maior, o i9 9900K. Tem as mesmas especificações, com a diferença que ele tem 16 threads em vez de 8 e 16 MB de cache. Aí, claro, o seu preço, R$ 2.600. Ai, Fida, mas é injusto, você deveria comparar o 9900K com o 3900X e o 2700X você deveria comparar com o 3700X, não com o 3800X. Sim, meu querido, eu queria comparar o 9900K com o 3900X e o 2700X com o 3700X, mas infelizmente eu nem sequer toquei nesses processadores ainda, mas pode saber que quando eu tiver eles em mãos, eu vou fazer esse teste também. E o 3800X é sim um bom concorrente para eles, ambos têm 8 núcleos e 16 threads, então não fica tão mordido assim. E como solicitado por vocês, nós vamos ter testes nesses caras em overclock também. Os Intels nós colocamos a 5 GHz em todos os núcleos e o 3800X a 4.4 GHz. Esse é um overclock muito simples para esses processadores e essa é a ideia mesmo, fazer algo que seja acessível para vocês aí de casa. E para provar como é simples, o overclock que eu fiz no 3800X foi todo feito pelo Ryzen Master, que é uma ferramenta muito fácil para você que ainda está aprendendo overclock e não tem ainda toda aquela intimidade com a BIOS do seu PC. A bancada utilizada com o nosso 3800X foi uma X570 Aorus Elite, 16 GB de 3200 MHz Spectrix D60G, uma 2080 Ti para que de forma alguma a placa de vídeo se torne um fator limitante, uma fonte Cooler Master V1300 e um Water Cooler Master Liquid ML240L. Do outro lado do ringue usamos a Z390 Aorus Pro Wi-Fi, que consegue segurar o overclock sem problema nenhum. Até subiria mais se fosse necessário. A fonte é uma Cooler Master V750 e para refrigeração usamos um Kraken X72 da NZXT. O restante das peças são as mesmas usadas no Ryzen. Bom, rapaziada, então bora pros testes que hoje a briga vai ser boa e claro, não pula essa parte do vídeo que eu já vou dando minhas considerações. Vamos começar pelos testes sintéticos, que levam nossos processadores ao seu máximo. No Cinebenches, vemos o 9900K e o 3800X brigando com uma pontuação bem próxima, com uma vantagem para o Ryzen, entre 2% e 6%, tanto quando comparamos em estoque quanto em overclock. Em terceiro lugar temos o 2700X, e de cara podemos ver um grande avanço na performance da terceira geração, com o 3800X tendo quase 30% de vantagem em cima do Ryzen de segunda geração. Em quarto lugar temos o 9700K, isso por conta da sua quantidade de threads, que é a metade dos outros processadores aqui. O nosso overclock no 3800X nos rendeu 6% de ganho em ambos os softwares. Quando o assunto é single core, os Intel tomam vantagem na maioria dos casos, mas por uma diferença bem baixa, que não passa dos 5%. Reparem que o 3800X overclockado tem um desempenho single core abaixo do que ele teve quando estava em estoque. Isso porque o seu clock boost é de 4.5 GHz, acima do que colocamos em todos os núcleos em overclock. Então basicamente largamos mão de um pouquinho de performance em single core para termos um multicore aprimorado. No Blender o 9900K sai na frente por uma diferença bem baixa.
Em estoque podemos considerar um empate entre os dois processadores, mas em overclock ele se sai melhor com uma pequena vantagem de 5% de ganho. No multicore do CPU-Z, vemos o maior empate até agora. O 9900K e o 3800X ficaram com uma diferença abaixo dos 2%, tanto em estoque quanto em overclock. Em single core, o Intel toma vantagem que vai de 3 a 11% se compararmos com o 3800X. No vídeo do 3600 versus o 9600K, um inscrito comentou que a metodologia de teste estava errada, que a gente deveria rodar com tudo no Ultra e ver até onde os processadores conseguiam empurrar a placa de vídeo. O raciocínio dele até que faz sentido, mas isso quando o processador limita a nossa placa de vídeo, que não era o caso do 3600 e no 9600K em todos os jogos. Então se eu colocar o jogo com tudo no Ultra e minha placa de vídeo atingir 100% de uso, quando eu colocar um outro processador superior, minha placa de vídeo não vai começar a ser usada 150%. Mas quando eu tenho uma sobra de VGA, aí sim eu consigo ver a real diferença entre um processador e outro. Bem, vamos aos jogos. Rodamos 10 testes com jogos bem variados. Na grande maioria deles usamos o preset alto e em todos usamos a resolução Full HD. Vamos começar com Assassin's Creed. Os processadores Intel tiveram uma performance acima do Ryzen. A diferença é mais notável no Origins. No Odyssey, os três processadores ficaram bem próximos, mas o que se saiu melhor foi o 9700K em overclock. No Origins, o i7 e o i9 empataram, tanto em estoque quanto em overclock. E curioso é que com o Ryzen, o overclock não fez tanta diferença. Em um jogo tivemos a mesma média de frames e no outro perdemos um pouquinho de performance, mas nada agravante. E na lanterna do ranking temos o 2700X, com médias bem mais próximas dos 60 FPS. Nos jogos da franquia Tomb Raider, mantemos as posições 9900K e 9700K bem próximos, praticamente empatados. Logo atrás, com uma média de 12% de diferença, o 3800X. E em seguida temos o 2700X, bem distante do Ryzen de terceira geração. Em Far Cry 5 e GTA V, dois jogos que dependem bastante do processador e que tivemos uma média relativamente próxima, 9900K toma 20% de vantagem em relação ao 3800X no Far Cry 5 e 12% no GTA V. Em The Division 2 o ranking se mantém, 9900K e 9700K brigando pelas primeiras posições e vemos o 3800X se distanciar cada vez mais do 2700X. No CSGO vemos o 3800X no topo do ranking se compararmos os resultados em estoque. Já em overclock os Intel tomam a frente. E aqui temos a maior diferença entre o Ryzen de segunda geração e o 3800X, que ficou com 58% de performance a mais do que o 2700X. Um resultado impressionante, principalmente se pensarmos que ambos possuem a mesma quantidade de núcleos e um clock nem tão distante. E no segundo shooter que testamos aqui, Rainbow Six Siege, o 9900K fica à frente com 22% de vantagem. Mas todos tiveram um bom resultado para um cenário competitivo. Por fim, Ghost Recon Wildlands. Esse foi um jogo que os três processadores do topo ficaram bem próximos. A diferença entre os três vai de 5 a 8 frames, com tudo rodando acima dos 100 FPS. E distante deles, temos o 2700X, que chegou próximo na casa dos 70 FPS. Na média geral, temos o 9900K em primeiro, tanto em estoque quanto em overclock. Logo atrás, por uma diferença bem baixa, temos o 9700K e bem próximo desses dois, o 3800X. E o resultado que mais me alegra aqui é o avanço de performance de uma geração para outra. O 3800X toma vantagem do 2700X em 37%. Um salto de performance que faz tempo que não vejo nessa indústria. Bom galera, aqui temos 4 processadores domésticos que dão inveja em muitos outros processadores de plataformas extremas. Em multitarefa o 3800X vai muito bem, empatando com o 9900K, isso mesmo tendo um clock mais baixo. E distante desses três caras temos o 9700K. Mas convenhamos, ele não é concorrente direto de nenhum desses aqui, principalmente em uma situação que se aproveita muito do multithread. Mas o destaque nos games fica justamente para ele, que se saiu tão bem quanto o seu irmão maior, o 9900K, custando 500 a 600 reais a menos. Ainda falando em games, o 3800X se aproxima bem desses dois caras em alguns casos, mas na grande maioria, o time azul toma vantagem, infelizmente. E não porque eu estou torcendo contra a Intel. Gosto das duas marcas e já tive produtos das duas, mas porque a gente quer ver produtos cada vez mais competitivos no mercado. E foi essa concorrência que trouxe para nós o grande avanço se compararmos a segunda geração com a nova geração. Mas o i7 e o i9 se saírem melhor que o 3800X em jogos, não quer dizer que ele não é um bom processador para isso. Muito pelo contrário, pense que ele ficou apenas 10% abaixo do melhor processador para jogos do mercado. Em relação ao overclock, os Intel ainda têm uma elasticidade maior para esses casos. Aqui nós colocamos ambos em 5 GHz em todos os núcleos, mas poderia tranquilamente chegar a 5.1 GHz.
E dependendo da sua placa-mãe e do seu sample, você pode facilmente ainda passar disso. E é claro que a gente não deve dispensar a possibilidade de fazer overclock no 3800X, principalmente em multitarefa, que a gente teve um ganho bem considerável. Lembrando que eu overclockei apenas o Core Clock, a gente ainda podia tirar proveito do clock de memória e do clock do Infinity Fabric, que são coisas que influenciam bastante na performance dos Ryzen. É difícil falar em custo-benefício em produtos de alta gama, mas não é impossível. O 3800X e o 9700K possuem um preço mais próximo, na casa ali dos R$ 2.100 a R$ 2.200. Já o 9900K se distancia por R$ 2.600, R$ 400 de diferença se comparado com o 3800X. E lembrando que os Ryzen ainda acompanham cooler. E esses R$ 400 você pode investir em coisas como uma boa placa-mãe, um bom kit de memória, ou então em algo que vai influenciar diretamente na sua gameplay, a placa de vídeo. Se você está pegando, por exemplo, uma 2070, você pode pular para uma 2070 Super. Bom, e comparando o 3800X com o 2700X, que era o topo de linha da geração passada, nós vemos que a AMD evoluiu e muito, beirando os 40% em jogos e 30% em aplicações. Obviamente que tudo tem preço, e a diferença entre esses dois caras é em torno de R$ 600, que é equivalente a 30% do preço do 2700X. Um acréscimo de 30% no valor, mas com um ganho de performance acima disso, então não é nada mal. Eu espero de coração que você tenha assistido esse vídeo até o final, e se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo qual que foi o seu primeiro computador, qual que é o seu atual, e qual desses 4 caras você escolheria para fazer um up. Obviamente, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, entra no Terabyte Club, nos segue em todas as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Então, rapaziada, bora para os testes, que hoje a briga vai ser bomba. Vai ser bomba? Vai ser boa. Então, rapaziada, bora para os testes, que hoje a briga vai ser boa. Vai ter tiro, porrada, bomba, dinamite, soco no saco. Soco no saco, foda. Eu queria falar, mas não dava.